sou suburbana. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro da Piedade, e que é bem subúrbio ala pobre do Rio, digamos assim. Eu nasci em 1963, em dezembro, e em março de 64 minha mãe conta que sentiu no final da vila em que eu nasci, era uma vila daquelas vilas típicas que portugueses construíam. No final da vila, ela sentiu tremor, foram ver o que era, eram os tanques passando para o golpe de 64. Então, já nasci no trauma, né? Já cheguei no trauma, com 3 meses de idade eu tinha. E essa região era uma região de bastante, eles chamavam de equipamento e tal, né? Bastante lugar de concentração do pessoal que fazia resistência ao golpe. Então, de vez em quando estouravam alguma casa, algum apartamento, e aí era toda uma confusão por causa da presença da polícia e tal. Estudei em escola pública todo o tempo, todo o curso primário, e aí na escola pública tem um outro detalhe que é muito forte para mim, que foi a instalação de uma espécie de um interfone que falava, só a diretoria falava com a sala e o oposto não. Então eles ouviam tudo o tempo todo do que estava sendo falado. E isso me marcou por quê? Porque a partir daí a minha professora teve uma mudança de comportamento. Ela foi minha professora durante 5 anos, a mesma professora. Então a gente se conhecia muito bem, ela nos conhecia e nós conhecíamos ela. Então foi muito flagrante a mudança de comportamento dela, que eu só entendi bem mais tarde, porque a gente era criança, não se ligava nisso, né? E ali também tinha aula noturna, então eram os adultos. E a gente acredita hoje, conversando com minhas irmãs que também estudaram na mesma escola, que deve ter sido por isso que esses interfones foram instalados. Então cresci nesse bairro, aí, no bairro da Piedade, nessa vila, depois fui morar num condomínio, também classe média baixa, tipo Coab, né? E meu pai era portuário, minha mãe, até se casar, era operária de fábrica, então a essência é bem trabalhadores, né, assim, de base, digamos assim. E essencialmente isso. Depois eu passei para uma escola que o mais leve que aconteceu foi jogarem a merendeira do segundo andar, porque era uma escola braba, pública também. Aí meu pai conseguiu bolsa para estudar numa escola de freiras, que foi muito legal, só que não. Aí depois passei para o Pedro II, já na adolescência passei para o Pedro II, que é importante no Rio de Janeiro, e dali pré-vestibular, faculdade. Eu sempre me destaquei nas redações na escola, sempre, né? E eu acho que é mais ou menos acho que é meio comum para quem vai depois seguir para o jornalismo ser bom na escrita lá no início. E aí eu fazia as redações, participei de concurso de redação no Pedro II, todo o Rio de Janeiro, e tive lá uma boa posição, 2º lugar, se não me engano. E por causa da visita do Papa, eu já nem me lembro qual foi o Papa, mas anos 80, antes do João Paulo II, sei lá, não lembro qual foi o Papa, mas veio a visita dele, acho que foi João Paulo II. E eu fiz a redação, participei, ganhei. A escrita aparece dessa forma, e de uma forma muito bacana na família, que todo mundo escrevia. As primas escreviam, os primos escreviam, minhas irmãs escreviam. Então eu, por menos que se eu não tivesse essa tendência de também ir para o lado da escrita, acabaria sendo provocada por eles, e isso de fato aconteceu, porque a gente ficava trocando poesia, a gente escrevia carta para primo, era muito legal, né? Hoje em dia não se tem essa experiência. Então a escrita aparece dessa forma, sem muita preocupação, mas também sem muito escape. Nós todos líamos muito. A gente lia os clássicos, aí lia os livros que a escola mandava ler, que na época também tinha, né? A gente tinha que fazer trabalho sobre livros, essas coisas. E assim, uma prima lia, recomendava, a gente lia também. Então isso ajudou muito, ajuda muito sempre, né? E eu aprendi a ler eu aprendi a ler antes de ir para a escola, porque eu fui para a escola já com 6 anos, já.
E eu aprendi a ler lendo jornal com meu avô. Entendeu? Então, meu avô paterno, vô Oscar. Então, a mãe, claro, ensinava, fazia trabalhinho, aquelas coisas bem básicas, mas eu me lembro de eu sentada do lado dele, ele juntando as letras e me explicando o que estava ali, entendeu? Então, é uma memória muito forte que eu tenho lá na casa da vila que eu nasci, muito pequenininha. E tu tinha algum autor de preferência na época? Nessa época, não, assim que eu saiba, que eu lembre agora não, de bate-pronto não. Os autores dos clássicos, aí tem os Poliana Moça, que é todo mundo, né, que a gente lê na época, Os Pequeno Príncipe da Vida, mas assim, específico não me recordo, é de tudo um pouco. Nós líamos muito as revistinhas das seleções, todo mundo tinha assinatura, né? Comprar uma Barça era uma grande conquista para o nível da onde eu vim, entendeu? Então, a gente às vezes de bobeira pegava a Barça para ficar folheando sobre países e não sei o quê, esse tipo de coisa. Mas a mamãe lia muito, meu pai não era muito de ler, mas a minha mãe lia muito, ouvia muito rádio, via TV, mas lia muito também. Então tudo vai do exemplo que você tem, né? Meus tios, meus primos, minhas primas, todo mundo enveredou por aí. Essa história é bem engraçada, eu gosto e costumo contar. Não sei se vocês se lembram, porque não é daqui, do sequestro do menino Carlinhos, né, que marcou o país, imagino o que foi no Rio de Janeiro. E eu tinha a mesma idade que ele tinha na ocasião, 10 anos. Então, um dia eu cismei que eu ia resolver o caso, entendeu? Com o meu gravador, que eu tinha ganhado, aqueles grandes que eu tinha ganhado, nós 3 filhas tínhamos ganhado do meu pai no Natal, e estava lá com o meu gravador, gravava tudo, porque depois eu ia ouvir tudo para poder resolver o caso. E nessa, deu o clique é isso que eu quero fazer, entendeu? Só que eu não sabia nem o nome disso. Não tinha essa coisa Era o âncora do jornal, que a gente confundia com jornalista, mas não era exatamente jornalista. Era o Cid Moreira que estava falando do caso quando eu tive esse insight. E a partir dali foi foco direto até entrar na faculdade. Então, assim, foi um grande sacrifício para mim passar pelas aulas de matemática, química, física, desenho técnico e porque o meu negócio era outro, já desde o primário ainda. Então, a escola primária, que hoje é Fundamental 1, eu acho, né? Então, foi isso, foi a partir do caso Carlinhos que eu me encantei por aquela coisa toda de cobertura e tal, e decidi que seria jornalista. Eu fiz, foi interessante porque, como eu falei, eu sou Zona Norte ala pobre, e o curso era na Zona Sul, Botafogo. Então, eu fiz a faculdade na Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso, que era uma referência, e eu fazia o seguinte pela manhã, eu acordava cedo, umas 5 horas da manhã, me alimentava, tomava meu banho, Rio de Janeiro, sempre quente, pegava a minha bicicleta, andava com ela até a estação de trem do Engenho de Dentro. Na estação de trem do Engenho de Dentro, eu guardava ela no posto de combustíveis que tinha na frente da estação, ficava trancadinha ali, com permissão, claro. Pegava o trem até o metrô da Central do Brasil, ali eu pegava o metrô, ia até Botafogo e ainda caminhava mais quase uns 20, 30 minutos. Né? Então eu chegava na faculdade já cansada. E a vivência foi um pouco difícil por causa dessa diferença, né? Eles tinham muito... Eu entrei sem saber quem era Nietzsche na faculdade. E eles já discutiam Nietzsche na primeira aula de antropologia. E era de antropologia, não era de filosofia. E já discutiu, eu falei, caramba, quem é esse? Tá, isso, de certa forma, me assustou, me constrangeu, mas também me provocou. Então já era da biblioteca, já era... E sempre com o JB embaixo do braço, né? Eu lia muito o Jornal do Brasil, era direto. Então, isso ajudou bastante. Inclusive a me destacar na própria faculdade, porque as minhas notas, especialmente as de redação, eram bem bacanas, assim. Né? Eu tive pouca dificuldade na faculdade. Foi como se tivesse coroado aquilo que eu planejei lá com 10 anos, que eu mirei lá com 10 anos. Então é aqui o meu lugar.
Então foi relativamente fácil para passar. Ainda que com diferenças sociais gritantes, né? Eu vinha do subúrbio, os amigos eram na maior parte da Zona Sul, então tinha as diferenças de condições de financeiras, as roupas, os calçados, eram todos diferentes, mas me aceitavam, eu aceitava eles e tudo bem. Nessa época eu acompanhava muito o Fernando Moraes, ele a partir da Ilha, né? E jornalistas, eu já acompanhava o Caco Barcelos, já se destacava e bastante naquela ocasião. E o Caco, eu gosto dele não é nem claro, pela capacidade que ele tem profissional, que é fantástico e tal, ele é um cara intuitivo, blá, mas pelo perfil que ele transmite de ser um cara normal, ser um cara comum, ele não é estrelinha, que é muito comum no meio da TV. Então esse é um cara que eu gostava, que eu curtia. E aí eu fui fazer estágio na Petrobras, né, na Ascom, assessoria de comunicação da Petrobras. E lá eu conheci uma jornalista chamada Ramona Ordéñez, de espanhol esse Ordéñez, né? E ela passou a ser também uma referência de excelente texto e de postura nas coletivas, assim, de postura na hora de entrevistar. Ela não arregava, ainda que ainda estivéssemos na ditadura e ainda e dentro de uma estatal, né, coordenada pela ditadura, pelo governo, mas ela não arregava, ela fazia as perguntas que ela tinha que fazer, não tinha medo, entendeu? E isso me chamou muita atenção, me ajudou muito. Para você ver, quando eu entrei na faculdade, primeira semana foi a posse do Brizola como governador do Rio. E aí o professor pegou, nós caminhamos até o Palácio Guanabara e ali a gente acompanhou como os jornalistas trabalhavam, a gente observou como eles seguravam o papel e conseguiam escrever sem ter nada apoiando, entendeu? Tudo era um grande mistério, mas são pequenas coisas que vão marcando a gente, né, bastante. E aí, assim, era JB, mas eu confesso que eu não lembro o nome das principais pessoas lá do JB nessa ocasião. Tinha uma menina do JB que trabalhava junto com a Ramona, quer dizer, eram as duas cobrindo Petrobras, que também era excelente, mas infelizmente esqueci. Era Fátima, mas não me lembro o sobrenome. E eram essas as pessoas. Aí, assim, a Glória Maria de outrora, né, que quando ela surgiu, a postura dela de repórter e tal, era muito bacana, o enfrentamento que ela fazia ao racismo era bacana, a cobertura que ela fez da queda do Paulo de Fronten foi fantástico na época, então chamava a minha atenção. Aí depois, infelizmente, já deixou de ser referência, mas na época ela era bem importante para a gente. O primeiro trabalho foi na Fundação Moody's, Fundação Movimento Universitário de Desenvolvimento Social ou algo desse tipo, criado pela ditadura, nos governos militares. Aí ali eu fiz assessoria de imprensa, mas nem sabia direito o que era isso, porque o negócio era ir para a redação, né? E dali eu fiz passei por uma seleção e fui chamada para ir para Petrobras. Aí trabalhei durante mais de um ano lá. Então, lá eu conheci uma menina chamada Cecília Pinto, que tinha um irmão que trabalhava aqui já, chamado, se eu não me engano, era Fernando Pinto, que ele trabalhava em Joinville. E aí ele falou para ela que ele precisava de 2 pessoas para virem para Santa Catarina trabalhar, uma para fazer política e outra para fazer polícia. Aí eu falei, geral, né? Mas com visão polícia. Aí eu falei que eu topava, porque assim, no Rio estava muito difícil para a gente se colocar. Na ocasião eram 600 formandos a cada semestre e com uma restrição de empresas, né? É uma cidade muito grande, mas as empresas são as mesmas. Então eu falei, bom, eu vou para lá, vou ganhar experiência em jornalismo, volto para o Rio, faço relações públicas ou publicidade, vou para outro lugar, esse era o plano. Aí acabei enganchando com um fotógrafo no jornal A Notícia, já tive filho, aí a coisa degringolou. Tu vieste para trabalhar na Notícia? No jornal, não, o Fernando Pinto me chamou para o jornal O Estado, de Joinville.
Só que já estava meio ruinzinho das pernas. Isso foi em janeiro de 87 eu vim para cá. 6 de janeiro de 87. Aí ele mesmo conversou com o pessoal da notícia e aí eu comecei a trabalhar no jornal A Notícia. 15 dias com 15 dias mais ou menos trabalhando lá, uma pessoa do Diário Catarinense me chamou para ir para a sucursal do DC, lá em Joinville mesmo. Só que aí eu pedi demissão, porque eu já não estava gostando de uma série de coisas na notícia. Pedi demissão, encerrei, né, porque estava só no início, estava em teste ainda. E fui para o DC e comecei a trabalhar no DC, só que eles não confirmaram a minha contratação. E aí eu, na arrancada, fiquei 3 meses desempregada, fora do ninho, né? Porque eu fui a caçulinha, a última a sair de casa, aquelas coisas, fora do ninho, muito jovenzinha. E aí foi perrengue, passei fome, adoeci, e sem querer voltar para casa, né? E aí, mas depois fui chamada de volta para a notícia e fui reabrir a sucursal de Jaraguá do Sul, ali próximo. E depois, isso foi em meados do ano, em setembro eu fui abrir a sucursal do Jornal A Notícia junto com o fotógrafo Luiz Machado, que se tornou meu companheiro e pai dos meus guris. Aí a gente abriu a sucursal lá. Depois lá mesmo, passei de novo para o Diário Catarinense e aí pelo Diário eu vim para Florianópolis. Então foi primeiro Joinville e Jaraguá, Criciúma, Floripa. Aí eu vim para Floripa em 92. Joinville não teve nada que tenha marcado muito em Joinville. Em Jaraguá era matéria de polícia, principalmente. Muito ataque contra mulheres já naquela época. Impressionante, assim. Inclusive eu fui perseguido uma vez por um cara. Só que eu estava com uma capa de chuva com a máquina fotográfica dentro, porque eu estava indo para a delegacia fazer matéria. E aí o cara me seguiu, aí eu virei de frente para ele, abri a capa na linha Superman, assim, né? Abri a capa, ele deu de cara com a máquina fotográfica e saiu fora. Mas era impressionante, assim, em Jaraguá, como já era muito cotidiano os ataques contra mulheres. Aí, já em Criciúma Criciúma talvez tenha sido o meu batismo no jornalismo, assim, porque eu acompanhava o movimento de trabalhadores das minas de carvão, os mineiros. Então era greve, era piquete, era fechar BR, era fechar passagem de trem, era colocar bomba, os mineiros, né? O José Paulo Serafim colocando bomba, dinamite na cintura para ameaçar não sei o quê, para exigir os direitos, né, de trabalhadores e da própria sociedade. Eles lutavam muito pela sociedade do entorno das minas, pelas comunidades. Então ali com certeza foi o meu batismo, assim. De fato eu acho que a partir dali eu virei jornalista de verdade, digamos assim. Escrevia direitinho, sabia fazer pergunta bonitinha, mas aquela coisa do dia a dia. Era interessante porque a gente não tinha celular, não tinha nada disso. Foto passava na base da telefoto, ficava 1 hora lá rodando uma foto para chegar uma mancha cinza e branca do outro lado. Então eu tinha que ligar para o sindicato dos mineiros, o sindicato ligava pelo rádio para quem estava na frente de mina, na frente do piquete, por exemplo. Ele respondia pelo rádio para essa pessoa e passava para mim. Então, até construir assim as soluções para conseguir fazer a coisa acontecer, conseguir ter uma matéria no horário certo, conseguir que essa matéria não fosse fraca, né, ouvindo todos os lados, Então foi uma experiência assim fantástica, muito, muito, muito importante para mim. E lá em Criciúma também eram muito fortes as matérias da área de polícia que eu também fazia, geral, né? Mas eu fazia muita matéria de polícia, então muita matéria feia contra criança, contra mulheres, contra mineiros, foi uma escola e tanto. E uma das matérias que, assim, ela sempre ficou na minha cabeça, mas recentemente ela reapareceu com muita força. Eu fui fazer uma matéria sobre o lixão da cidade. Na verdade, sobre a questão do lixo hospitalar na cidade, lá em Criciúma e região, porque reunia tudo ali num canto só. E quando a gente chegou lá para fazer a matéria, tinha uma mulher catando lixo no lixo hospitalar
e pegando um pedaço de carne. Esse pedaço de carne era uma mama com câncer. E ela ia levar para fazer a comida dos filhos. Então, isso, assim, a imagem não sai da minha cabeça. Nunca vai sair, eu acho, né? E aí tá, passaram-se, isso foi, deve ter sido, que foi no Jornal Notícia ainda, isso deve ter sido 89 por aí, 88, 89. Passaram-se muitos anos, eu estou numa sala, agora, 3 anos atrás mais ou menos, 3 anos, estava numa sala de espera, numa clínica, e aí conversa vai, conversa bem, todo mundo conversando com todo mundo, e aí veio esse assunto e eu contei sobre essa matéria especificamente. E aí tinha um rapaz do lado que falou, era uma mulher que não sei o que tirou a mama, que pegou a mama e ia cozinhar, não era isso? Não sei o que. Eu falei, quer dizer, um leitor eu encontrei, muitos anos depois, mas para você ver como marca, para marcar a mim, que estava lá, via a situação, né, via a dor daquela família, a pobreza daquela família, doentes e tal, mas marcar um leitor da maneira como marcou para o cara lembrar até o tema da matéria, né? Eu fiquei muito até envaidecida, que não é muito comum para mim, mas fiquei. Eu vim para cá porque eu fiz aquele concurso para o curso de jornalismo aplicado, aí passei no concurso interno, né, RBS, DC, e aí eu vim em 91, vim fazer o curso e depois eu vim transferida em 92. E aí eu fui direto para a editoria de economia. Já no Diário Catarinense aqui, fui direto para a economia. O Luiz veio também como fotógrafo, né? Se inseriu lá. E aí a cobertura principalmente naquele momento, de planos econômicos, né? Era brabo o negócio, a gente tinha que fazer correria toda hora e tal. Mas uma das coisas que marcou foi porque teve a história do impeachment do Collor, Fernando Collor, e a gente sabe que houve uma campanha da imprensa para colocar o Collor como presidente, da imprensa majoritária, digamos assim, para colocar o Collor como presidente. Mas a gente também sabe que foi um grande caos aquilo ali, né? O setor de minas de carvão sofreu enormemente com o governo Collor, porque tirou subsídio, tirou proteções ambientais, foi o caos. E daí, na hora que se deu o impeachment e que foi entregue a tal da carta lá pelo senador daqui, se eu não me engano, todo mundo foi para a rampa, inclusive a direção do jornal da época foi para a rampa para comemorar. Isso é uma imagem que eu tenho marcada. O jornalismo aqui foi muito isso, foi planos econômicos. Eventualmente, quando eu estava de plantão, eu era chamada para fazer alguma emergência de sequestro. Sequestro não, foi um rapto, por exemplo, ou acidente na BR, de vez em quando eu ia. Mas era isso, cobertura de federações empresariais. E teve uma outra questão que eu acompanhava muito os portos de Santa Catarina. Eu sempre estava fazendo matéria sobre os portos e tal. Tinha uma outra pessoa que fazia mais informática. Eu fazia óleo e gás e portos, principalmente. E cobria também pequenas empresas e tal, que eu gostava de fazer. Aí, quando eu estava no Diário Catarinense, eu fui convidada para ir para a Gazeta Mercantil. E fui, e lá na Gazeta Mercantil continuei fazendo portos, continuei fazendo plano econômico. Quem fazia era o Birajara Alves, quando acontecia alguma coisa nessa área assim, mais ampla, né, nacional. E aí fazia as revistas os relatórios anuais do Estado, que daí a gente fazia entrevistas com grandes empresas, com responsáveis pelos setores. Era bem interessante, era um trabalho muito bacana. E eu lamento até hoje a Gazeta ter desaparecido, porque era uma referência no jornalismo, na qualidade do jornalismo. E assim, extremamente respeitosos. Eles não mexiam na matéria sem antes falar com o repórter. Mesmo que o repórter estivesse a quilômetros de distância deles, na sucursal no interior do país, que seria Santa Catarina. Então, isso eu me sentia muito valorizada e muito respeitada nessa fase do jornalismo, né? Mas aí começou a degringolar, eu acabei sendo demitida por uma pessoa que veio para desmontar mesmo. E a partir dali comecei a pipocar.
fui pipocando em assessoria de imprensa e revistas, e aí, até que eu cheguei na Assembleia Legislativa para ser assessora de imprensa do mineiro José Paulo Serafim, lá do início. E assim, a gente ficou mais um tempo. Depois eu fiquei pela Assembleia e aí, por último, fui para a Associação de Diários do Interior. Foi o encerramento da carreira, não exatamente com chave de ouro. Já tinha uma tendência, lá nos anos 80, final dos anos 80, de enfraquecimento do jornalismo. E eu explico. Quando eu cheguei a Criciúma, eu cheguei ainda recém-formada, não tinha nem um ano de formada, e cheia de vontade de mostrar ao que eu vim, né? Então, eu ia fazer as matérias e eu publicava as matérias, eu mandava as matérias para a sede, era Telex ainda, na época do Telex. Mandava as matérias para a sede e tal. E aí um dia teve uma coletiva, que foi importante, eu não me lembro mais qual era o assunto, mas era uma coletiva importante, acho que tinha a ver com essa questão dos mineiros. E aí houve um combinado entre os que já estavam lá, inclusive de sucursais de outros jornais, que não se publicaria a matéria. Que só ia, porque fulano estava sem tempo, o ciclano estava sem tempo, só iam dar no dia seguinte. E eu não entrei no combinado, e eu dei a matéria. Então houve uma reação inicial, assim, pô, furou, eu não sabia e eu acho que eu não deixaria de dar também. E factual é factual. Então, para você ver que assim, que já tinha uma manipulaçãozinha ali, mesmo que fosse entre colegas e tal. E comparando aquele jornalismo que a gente fazia, principalmente jornalismo de chão, que é para mim jornalismo de chão? É a geral, é a polícia, é a greve, é o piquete, é a rua, né, o buraco de rua, que você faz para que de certa forma você, de certa forma não, você contribui muito para a sociedade, para a comunidade, quando você denuncia algumas situações, mostra algumas situações. E para esse jornalismo de chão não se pratica quase mais. E isso me entristece muito, porque era ali que a gente ganhava vida, ali que a matéria ganhava cor, né? Então eu fiz muita invasão de casa da Coab em Criciúma. Quando eu ia fazer a cobertura da invasão, porque virava o caos, aí eu sabia por que as pessoas estavam invadindo, o que elas queriam, de onde que elas estavam vindo. Tinha toda uma cor diferente na matéria. E tinha coisas engraçadas, assim. Tipo um garotinho perguntando para o fotógrafo, tá, de que televisão que você é? Porque não entendia que aquilo era um equipamento fotográfico e não, né, não era cinegrafista, era um fotógrafo. Então isso a gente não vê mais, as pessoas mal saem de dentro das redações quando não estão fazendo home office, né, também, que é outra modalidade. E está tudo muito cinza, eu acho. Eu acho que talvez seja essa visão que eu tenho. Essa cor do jornalismo esmaeceu e as pessoas não conseguem mais dar tanta vibração. Acho que a gente vibrava muito quando estava nas coberturas, que é uma coisa que eu não percebo mais. E cada vez mais o copia-cola, cada vez mais o Google, cada vez mais agora o ChatGPT, né, que falam verdades que a gente já não se confere mais se são verdades, né? Não está na Barça, tem que se questionar. Então é isso que não acontece mais hoje. A gente não tem mais isso, não tem mais aquele cuidado que a gente tinha em de fato apurar uma matéria, ver todos os lados verdadeiramente, não se deixar usar, não deixar que te tornem um manipulador, o que é muito difícil porque as empresas conduzem dessa forma. Mas o jornalismo hoje tem milhões de quilômetros de distância daquele jornalismo que eu vivi e que eu vi acontecer lá nos anos 70, 80. Eu entrei como pauteira no Diário Catarinense para substituir, para cobrir o período de gestante, né, de pós-gestação de uma colega. Ela era pauteira e eu entrei para cobrir durante o período de licença maternidade dela. Então não foi uma experiência muito longa, mas foi dura, porque o pauteiro ele tem que pensar para frente, e eu tive muita dificuldade. A gente escreve o de ontem, né? A gente escreve o que aconteceu hoje para o pessoal ler amanhã. E nesse caso da pauta, tipo assim, primeiro feriado que eu peguei, que eu tinha que cobrir pauta, eu não me lembrei de horário bancário, horário de supermercado, não lembrei de nada disso. Para mim, todo mundo já sabia, entendeu?
Então levei o enquadro e comecei a fazer direitinho. É bem difícil por causa naquela época não tinha celular, então tinha que depender de telefone, as pessoas vão fazer aconteceu isso. Cobertura a festa da laranja na Trindade, tem que falar com o padre, não pode fazer sem falar com o padre. Procura o padre, cadê o padre? Não se acha, entendeu? Então dificulta, você planeja para um dia aquilo, mas aí pelas dificuldades de localização das pessoas e tal, a coisa acaba não acontecendo como a gente prevê. E outra dificuldade é porque quando isso aconteceu eu já conhecia bastante Florianópolis, mas não tanto, porque ter vindo de fora e ter vindo do interior e tal, não conhecia tanto Florianópolis para sacar as coisas, tipo a pesca da tainha é importante, entendeu? Então eu dependia muito dos colegas me ativarem para eu poder fazer, mas foi um período de aprendizado, sempre é, né? Depois eu fiquei mais um tempo lá, depois que a menina voltou, fiquei mais um tempo, depois fui para a área comercial, mas foi interessante. Foi um período de aprendizado. E é difícil, é uma das funções mais complicadas, eu acho, do jornalismo, que é poder você prever o jornal do dia seguinte, né? A tua editoria no dia seguinte, nos dias vindouros. É tenso. Olha, eu penso muito sobre isso, penso bastante. Eu acho que a coisa era... A gente tinha mais pique no sentido de mais tesão, eu acho. Hoje, como as pessoas estão muito ligadas em telas, em celular, em tablet, em computadores o tempo todo, não se afastam muito disso, eles jornalistas de hoje estão trabalhando muito para isso, para esse público. Então a gente está caindo muito na questão, por exemplo, do caça-cliques, né? Títulos que não tem nada a ver, que são, sei lá, eu lá dos Estados... Outro dia eu vi uma churrascaria centenária vai fechar. Churrascaria centenária aqui, né? Onde, né? Fui abrir, era lá nos Estados Unidos, entendeu? Então essa indignação fica. Agora, a dificuldade eu acho que as pessoas estão sendo formadas para isso mesmo. Cada vez mais a formação tá fraca, eu acho, não sei, tá preparando os jornalistas para serem cada vez mais enquadráveis no ritmo das empresas e tal. Um ou outro se destacam, são um pouco mais audaciosos, mas de um modo geral eu acho que passa por aí. Eu me lembro que uma vez eu liguei para uma professora de mestrado, se não me engano, da UFSC, porque eu precisava de uma estagiária ou um estagiário na Associação de Diários do Interior, na coluna pelo Estado. Aí eu falei, eu preciso de uma pessoa que tenha bom uso da gramática, e que também saiba lidar com redes sociais, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer. Aí nem faço até hoje muito bem não. Aí ela falou assim, olha, a parte das redes sociais é fácil, todos eles sabem. Agora, a parte da gramática, aí você vai ter dificuldade. Eles não leem, eles não se informam, né? Além da questão gramática mesmo, o uso da língua portuguesa correto, eles não têm aptidão de leitura prolongada, é tudo muito rápido. O que for possível vai ser videozinho, entendeu? Enquanto eu escrevia na Gazeta Mercantil, era uma página de standard, cara, era muito texto. Para hoje em dia, assim, não se compara. No Diário Catarinense eu fazia o caderno de economia, então era matéria de capa contra capa e 2, 3, 4 páginas dentro, né? Com foto, claro, na Gazeta era bico de pena, mas a gente tinha o que falar e tinha gente que lia. Hoje em dia eu acho que as duas coisas se perderam. Pouca escrita e escrita de faculdade de qualidade questionável e leitores também que não estão muito habituados a uma leitura de fato grande, digamos assim, de várias letrinhas que incomoda muita gente. O panorama do interior eu tive bastante já na Gazeta Mercantil, eu viajava muito para o interior, muito, estava sempre fazendo matéria fora. E era muito interessante porque não tinha notebook, a gente trabalhava na máquina de escrever na época da Gazeta, então eu levava a máquina de escrever, fazia matéria na cidade, ia passando para chegar lá em Chapecó, por exemplo. Aí no caminho eu tinha 2 ou 3 pautas, eu parava, fazia a pauta, escrevia, ia no correio, passava o fax, já era fax, já tinha evoluído do telex,
e ia para outra cidade, ia para outra pauta e assim eu ia. Um tiro de viagem para mim rendia 3, 4, 5 pautas, fora a pauta principal, que era para onde eu estava indo. Então eu tive muita visão, eu sei muito mais da geografia de Santa Catarina, né, da localização de municípios e regiões, essa coisa toda, do que do Rio de Janeiro, que foi onde eu nasci, entendeu? Então, mas no jornal, na Associação de Diários do Interior, o que me chamou muita atenção é que são muito localizados, claro, são jornais que trabalham ali no seu município, na sua região, mas que são movidos muito a release, entendeu? Porque as redações são pequenas, então um ou outro assunto eles conseguem aprofundar um pouco mais e tal, mas quando chega a release da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, de alguma federação empresarial, pega e põe ali. Não são capazes, porque o release para a gente era uma base para a partir dali a gente fazer alguma coisa, né? Então, assim, eles não são capazes de uma matéria do governo do estado falando que a rodovia tal vai ser pavimentada e com todos os detalhes. Mas eles não são capazes de buscar com as suas próprias entidades empresariais, por exemplo, qual vai ser o impacto, o que vai trazer de prejuízo durante a obra, qualquer coisa que possa localizar mais aquela matéria, entendeu? E isso eu assim, me ressenti bastante, assim, via isso acontecer bastante. Eu mesma usava bastante a release porque, enfim, tinha que usar. Mas o que eu gosto de dizer sobre jornalismo, eu não sei se a gente está caminhando para o final, mas enfim, que jornalismo deixa sequelas, né? Muitas. Então, assim, nós perdemos quantos... de 87, quando eu cheguei, para hoje, quantos colegas já morreram? Inclusive por suicídio, uso exagerado de drogas pesadas e álcool, adoecimento de toda forma. E eu me aposentei em novembro de 2019, comprei um baita de um notebook, porque eu pensei assim, vou freelar, né? Não quero parar, gosto de escrever, vou fazer freela. E não consegui, porque eu saí com burnout da experiência jornalismo. Foram 35 anos de jornalismo, que vocês sabem que nunca é só num lugar, a gente faz freela, a gente trabalha em 2, 3 ao mesmo tempo, né? Tá sempre com um monte de tarefa, então saí com burnout. E 2 anos depois da aposentadoria, o câncer se manifestou, que eu já devia estar e não sabia. O câncer se manifestou. Então, ele causa sequelas e causa sequelas graves, especialmente se você se deixa machucar pelas coisas erradas que o jornalismo tem. O jornalismo, as coberturas e, enfim, as conduções das informações. Aí, quando essa coisa afeta a gente se machuca e adoece. A Gazeta era bom porque a Gazeta era referência também para o empresariado, né? Então, abria portas. O fato de ser da Gazeta Mercantil abria a porta muito fácil. Eu não conseguia entrar na VEG, por exemplo, como Indústria e Comércio, que veio na época, a Gazeta estava quase acabando quando entrou o Indústria e Comércio aqui, eu também trabalhei lá. Não conseguia entrar na VEG, mas como Gazeta era a coisa mais fácil que tinha, entendeu? Então, não era difícil ser. E, de um modo geral, eu acho que até pelo respeito que eles tinham pelo veículo, e eu procurava conduzir direitinho, não faltavam respostas, entendeu? O que eu perguntava era respondido. O que podia ter era algum alerta. Olha, essa informação eu não posso dar porque a gente tem ação na Bolsa de Valores e isso pode, né, ser interpretado como condução, tal. Então, no máximo que tinha eram alertas. Raríssimas vezes aconteceu de pedirem para ler a matéria antes de publicar. Aí eu falava com o editor em São Paulo para ver se dava ou não. E um dos momentos, inclusive, que eu estava falando ontem, que foi muito marcante na época da Gazeta Mercantil, estava falando anteriormente, e foi muito marcante, foi a cobertura do processo de impeachment do Paulo Afonso, do governador Paulo Afonso. E aquilo ali causou uma perturbação no jornalismo em geral, com muita gente adoecida, muita gente. Quando acabou o processo tinha gente capenga para tudo quanto era lado, assim, fazendo cirurgia, sofrendo acidentes graves, entendeu? E foi um divisor de águas, porque ali eu comecei a escrever também para o Invest News, que já era na internet, eu ainda estava na máquina de escrever na redação,
mas já passava informação para o Invest News, que era pela internet, né? Já era virtual. Então, mas assim, de um modo geral, os empresários nessa fase foram sempre muito respeitosos, com o Diário Catarinense também. Com a notícia eu não tive muito essa experiência, só lá com os mineiros, né, os mineradores, no caso, os donos das minas, porque tinha muita questão ambiental também, então a gente tinha que procurar. E eu acho que é basicamente isso, assim. Eu às vezes penso em fazer alguma matéria, mas vou me apresentar como o quê? Né, se eu não tenho uma empresa me dando respaldo. Então é complicado. Eu acho que uma empresa que segura a tua barra, né? Porque se você escrever uma matéria que você garante que é verdadeira, que você garante que está dentro da ética do jornalismo, no sentido de você ouvir todos os lados e tal, e essa matéria vai perturbar a fonte principal, vai denunciar alguma coisa, a empresa tem que segurar a barra, né? Então, quando você está pejotizado, o pessoal não está nem aí para isso, né? Se vira, vai lá você e se vira. Você que escreveu, você assinou, você é o responsável. E não é assim que deve acontecer. Na Gazeta Mercantil eu tive muito exemplo bacana. Tipo, por exemplo, teve colega que foi demitido lá de São Paulo porque aceitou presente de uma fonte, entendeu? Então o jornal entendeu isso como um risco de entrosamento excessivo entre fonte e repórter, jornalista, e demitiu, entendeu? Viagem, como a gente está vendo agora, essas viagenzinhas de avião assim, casuais que estão rolando por aí, não era permitido. Eles não deixavam, era preferível para eles. Você não vai cobrir, do que você, para cobrir, vai ter que ter carona do empresário que está chamando, entendeu? Então não mandavam. A Gazeta foi uma aula de ética, assim, bem bacana, assim, nessa época. Senti etarismo na época que eu estava fazendo a cobertura de uma das vindas da Dilma aqui. Aí tinha uma galerinha de uma empresa que eu prefiro não citar, que ficava debochando dos outros, assim, dos mais velhos, não só de mim, mas de outras pessoas mais velhas. Isso eu já senti lá naquela época. Na relação direta com a fonte, eu não tinha esse problema, porque eu era reconhecida por saber fazer a pergunta e por depois saber escrever a resposta, para ir para o leitor. Então eu não tinha esse problema. Mas às vezes na relação com coleguinhas recém-chegados era meio cansativo. Eu procurava ser simpática, no sentido de incluir, no sentido de ser prestativa. Mais de uma vez eu percebi a gente novinha segurando o microfone por muito tempo de TV, e aquilo pesa. E aí quando eu via, tava tremedinha, assim, aí eu pegava o meu gravador com uma mão e a outra mão eu oferecia para a pessoa descansar. Várias vezes eu fiz isso. E é uma galera mais jovem que entra pela TV e tal, né? Então, assim, é perceptível o etarismo, e a tecnologia excessiva também expulsa o pessoal mais velho. Eu não sei se eu conseguiria reentrar no jornalismo e ficar acessando inteligência artificial o tempo todo, entendeu? Ou jogando textos para a inteligência artificial ajeitar. Eu sou da época que tinha um copydesk na redação, que tinha um cara que penteava meu texto, que fazia a arquitetura acontecer e ficar bonito, entendeu? Porque eu acho isso, o texto jornalístico, ele precisa ser uma construção, e a gente sabe disso, tem suas fases ali durante uma matéria. E a arquitetura dessa construção tem que ser muito bem feita para que ele chegue e transmita a mensagem que você quer passar, né, da cobertura que você fez. Então, eu não sei se eu conseguiria, hoje em dia, ser jornalista na ativa, talvez fazendo buraco de rua, eu fosse feliz. Mas dessa coisa mais elevada, mais empresarial, talvez eu não conseguisse mais, não sei. Quando eu estava para me formar, eu tinha um professor de rádio, inclusive, não era de redação de jornal, né? Era professor de rádio, que ele falava muito: vocês têm que ler jornal, vocês têm que ler revista. Mas eu não gosto da revista tal, não faz mal, leia, porque geralmente pelo menos é bem escrito o negócio. Só que se eu fosse recomendar isso hoje, talvez eu estivesse dando tiro no pé, porque a qualidade decaiu muitíssimo. Tanto do uso correto da língua portuguesa, como as abordagens, as construções de frases, a construção editorial de título, de linha de apoio. Então,
eu não sei se seria uma boa ideia. Talvez eu recomendasse ler, mas ler livros jornalísticos. Se eu fosse recomendar hoje, eu não arriscaria que essas pessoas lessem jornais. Se fossem alunos de Santa Catarina que lessem jornais que circulam em Santa Catarina com muita atenção e muito cuidado para saber o que compra e o que não compra. E recomendaria ler livros de reportagem, livros que são tipo como me marcou a leitura da Ilha, que é uma grande reportagem, Fernando Moraes. Mas tem muitos outros livros, eu não me lembro agora o nome da autora, acho que é Daniela Arbex, é isso? Que fez livros sobre o ninho, né? Lá o incêndio no ninho do urubu e tal. Ela tem muitos livros muito bacanas, então eu recomendaria por aí, para entender o que é uma reportagem, o que é uma grande reportagem e entender tudo que vai impactando o leitor, no caso, e depois o repórter que vai sair dessa experiência. Eu acho que seria por aí. E tentar ser mais cuidadoso, tentar se imaginar nos anos 70, 80, que não tem todos os recursos, que tem que caminhar, que tem que olhar no olho, que é importante, tem que perceber, isso era muito importante, eu observava muito isso, perceber a mudança de entonação na voz do entrevistado, porque agora os caras estão mandando as perguntas, alguém manda as respostas e você não tem essa relação próxima de entrevistador com entrevistado. Então seria por aí, tentar reduzir um pouco o uso da tecnologia e experienciar mais o pé no chão. Uma cobertura que marcou não pela cobertura em si, mas foi a primeira vez que eu fiquei impactada com uma super organização, de uma super cobertura, que foi a vinda do Papa aqui em Florianópolis, em 91. Eu estava fazendo esse curso de jornalismo aplicado, então nós todos fomos chamados para participar da cobertura. E foi muito interessante, assim, a história de o que cada um tinha que fazer, quando, como é que tinha que, depois da passagem do Papa, o que tinha que fazer, correr para a redação, não ir atrás, entendeu? Essa organização para essa cobertura foi muito interessante mesmo. E aí, assim, me dá inveja de que tem no centro do país, né? Porque eu fico imaginando o que foi você estar na cobertura de um Direta Já, por exemplo, entendeu? Tesão que é essa coisa, né? De você estar ali e estar ouvindo aquelas personalidades falando, o que elas falavam e perceber o tratamento disso no dia seguinte ou no mesmo dia pelas empresas de comunicação, né? Jornal escrito ou TV e rádio. Então foi uma coisa que marcou essa cobertura. E uma outra coisa que marcou lá em Criciúma, eu tive 2 gestações em Criciúma, né? Os meus 2 filhos nasceram lá. E houve um sequestro de um empresário, que era dono de farmácia, muito conhecido, participava dos clubes sociais, participava do Criciúma, do futebol, papapá. Era um cara atuante na cidade e aí ele foi sequestrado e sumiu. Era o dia do aniversário dele, parece, da esposa, uma coisa assim, e sumiu. E aí eu toda de rosa, barrigudinha na gestação, toda rosinha pink de ponta a ponta, rosinha anos 80. Eu era a única que estava lá quando acharam o corpo do cara. E o cara estava, os bandidos, né, cavaram uma cova muito, muito pequena então, e colocaram ele de bruço, então ele estava envergado. E aí foi interessante porque eu percebi como o jornalismo funciona dentro da cabeça da gente. Porque tem uma coisa de trabalho mental nisso tudo. Eu estava de boa, meu bloquinho, minha canetinha, anotei tudo, falei com o delegado, o pessoal tirando o corpo e eu perguntando, de boa. Chegou de noite, minha cara não foi fácil não, porque aquela imagem não saía da minha cabeça. Então, assim, sem o bloquinho e sem a caneta, o jornalista, o repórter de chão, como eu falo, ele está desprotegido. É como se ele tivesse, sabe? Ali ele coloca o alter ego dele para funcionar e segue a vida. E isso foi muito impactante quando eu percebi essa diferença entre esses 2 momentos, assim, entre o momento Andréa jornalista, repórter ali, naquela situação, mesmo gestante, mesmo de rosinha,
e a jornalista que estava já indo para o descanso, como que essa cabeça funcionou, sabe? Isso me chamou muita atenção na época e me marcou bastante. E nessa ocasião, prenderam os rapazes, eram todos meninos ainda, por causa de droga, sei lá o que era, e prenderam os rapazes, e aí os empresários da região estavam todos indignadíssimos, foram para a delegacia para pegar os rapazes para linchar. E aí o fotógrafo, que na ocasião era meu marido, fotografou o movimento popular, né? E aí quase que ele que foi linchado, porque ele registrou o rosto de quem estava lá tentando pegar os garotos para serem linchados. E aí isso eu em casa já com o bebê, não, já não estava com o bebê, estava grávida. Eu em casa esperando o que estava acontecendo, outro repórter foi lá, o Geraldo de Césaro, foi lá com ele para a delegacia, era de noite já, e aí eles tiveram que ter um plano de fuga, tipo, a gente era atendido por táxi na ocasião, então o taxista tinha que saber por onde pegar, eles tiveram que sair por trás da delegacia para não serem linchados, entendeu? Então, os jornalistas, né? Entre eles o meu então marido. Então, esse foi um crime muito, muito feio, muito grave, e que movimentou toda a cidade, porque o cara era muito conhecido, e que aí teve essas coisinhas que não foram muito legais aí, do ponto de vista de proteção do jornalista. A minha sensação é de que ele está morrendo. Está morrendo, está na UTI e não está sendo muito bem tratado, não. Está morrendo, infelizmente. Eu não sei, é engraçado, eu outro dia estava pensando sobre isso. Por que hoje, que a gente está num Estado democrático, a gente tem um jornalismo tão fraco e na ditadura, por exemplo, houve tanta resistência no jornalismo, pelo jornalismo. Os caras davam um jeito. E as empresas também eram, assim, a gente sabe de grandes empresas jornalísticas do país que arregaram para a ditadura e ainda assim conseguiam entregar um material bacana. Então, eu acho que está faltando educação de base, está faltando leitura, está faltando experiência prática na rua, tipo, no primeiro dia de aula sair para cobrir a posse de um governador, como aconteceu comigo. E, infelizmente, eu acho que está muito difícil. Agora, por outro lado, temos o crescimento do jornalismo alternativo, né, que dá um fôlego, que dá um alento e uma esperança de que a coisa pode melhorar e melhorar bastante. Mas esse jornalismo tradicional, digamos assim, das grandes empresas jornalísticas, esse eu acho que está condenado. E condenando, o que é pior. Está condenado e está condenando uma sociedade inteira pelas artimanhas que eles criam. É isso? Falei rápido demais, né? Eu sou tagarela demais.